Olá, caros ouvintes do Laringoscopando, tudo bem? O episódio de hoje eu espero que ajude muita gente e com certeza vai me ajudar. Isso porque o manejo de via aérea pediátrica é um desafio para uma imensa quantidade de médicos Brasil afora. Nas emergências, o médico não escolhe se quem vai aparecer na sala vermelha é adulto ou criança. Os médicos do SAMU tampouco. Existem inúmeras cidades no interior do Brasil que você só tem um médico para atender todas as demandas da população, seja adulto, gestante, pediatria. E mesmo para quem fez pediatria, nós vivemos em um cenário em que a residência de pediatria prepara muito pouco os pediatras para saber manejar a via aérea numa criança grave. Eu lembro de conversar com amigos meus que fizeram pediatria e que só foram ter a oportunidade de intubar uma criança lá no 3º ano da residência e alguns nem tiveram essa oportunidade. Então, se o manejo da via aérea no adulto já é um desafio e cheio de obsolescências, mesmo com uma exposição contínua ao tema, dá para imaginar a situação do manejo na pediatria. Por isso, eu estou aqui hoje com a doutora Patrícia Lopes, mais uma vez, para conversar sobre via aérea pediátrica. Patrícia, você já apareceu algumas vezes no podcast da Emergência e no Laringoscopando, mas se tem alguém que não te conhece, agora é a hora. Se apresente, por favor. Beleza. Primeiramente, obrigada pelo convite, Adriel. É sempre um prazer aqui falar de medicina de emergência nos seus vários podcasts, né? O cara é uma máquina de fazer podcast. Mas para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Lopes, sou médica emergencista, fiz residência de emergência aqui no Ceará. Também sou emergencista pediátrica titulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E atualmente estou aqui, trabalhando aqui entre a PH, entre adulto, entre criança e vamos embora. Vamos lá. Patrícia, eu acho que a primeira questão para a gente abordar aqui é o seguinte. Quem que é um paciente pediátrico? Quem que é essa criança? Porque, teoricamente, existe uma divisão nos serviços aí entre adulto e pediatria lá na faixa dos 14 anos. Às vezes também pode ser 13 anos, depende do serviço. Então, tem mais de 14 é adulto, tem menos é criança. Mas a gente sabe que a via aérea de um bebê é diferente da via aérea de uma criança de 5 anos, que por sua vez é diferente da criança de 10 anos. Você pode explicar pra gente, então, as diferenças aí da via aérea pediátrica para a via aérea do adulto e das vias aéreas pediátricas em si, em que ponto que a via aérea da criança vai se parecendo com a do adulto? Então, quando você começa a estudar sobre pediatria mesmo, você acha que é uma outra medicina, né? E dentro da própria pediatria, porque se a gente for dividir pelo simples fato ali de quem é que entra no hospital, tem hospital que é de 15, 16 anos para baixo é pediatria, acima disso é adulto. E quando você entra ali, né, na faixa etária de pediatria, de 0 a 14, 15 anos, acontece um bocado de coisa aí que muda muito. Anatomia, muda condução, muda resposta ao trauma, muda manejo de choque, muda as doses, né? A cada peso novo, altura nova, idade nova, vai mudando as doses. Então é um mundo realmente totalmente à parte. Tanto é que se você chamar um neonatologista para atender uma criança de 1 ano de idade, ele vai ficar louco com aquele... Cadê os 7 zeros que eram para ter neste cálculo, né? Se você chamar um pediatra que atende crianças maiores para atender um bebê de 2 dias de vida, ele vai ficar louco. Meu Deus, é muito zero nessa conta. Então, a gente tem que entender que a via aérea pediátrica é uma particularidade ali que elas são diferentes, obviamente, do adulto, né, que a gente está acostumado a lidar, mas se a gente entende essas diferenças, fica mais fácil da gente entender o que é que eu vou encontrar ali naquela hora, né? Então, assim, de 0 a 15, 16 anos, se a gente quebrar essa faixa etária em 3, a gente tem um primeiro grupo ali de 0 anos, que é um bebezinho recém-nascido, até meados de 2 anos, que ele vai ter uma via aérea um pouco mais diferente do adulto, né? A gente vai já falar sobre anatomia, mas é uma via aérea que é uma corda vocal ali com uma via aérea mais redondinha, né? A epiglote é diferente, a gente vai já conversar sobre isso. É a via aérea mais diferente que a gente tem do que a gente está acostumado do paciente adulto. Já de 2 anos, aproximadamente até uns 7, 8 anos, ela está ali na fase de transição, e ela já é bem parecida com a via aérea do adulto. Quando se aproxima mais ali de 7, 8 anos, ela praticamente igual a do adulto, e depois dos 7, 8 anos é praticamente semelhante ao que a gente já conhece do adulto, obviamente que dadas as devidas proporções, as estruturas vão ser menores entre si, né? Boca menor, né? A região das estruturas de dentro da boca também do tamanho que é para ser daquela criança de 7, 8, 10, 12 anos e por aí vai. Mas a gente divide nesses 3 grupos entre de 0 a 2 anos, que é bem diferente, de 2 anos até 7, 8 anos, que é uma transição, e de 8 anos até adulto aí,
já fica todo mundo bem parecidinho. Muito bom. Então, aproveitando, tem uma questão diferente aí da via aérea, né? Essas diferenças vão acontecendo dos 2 anos, a partir dos 2 anos. Isso muda um pouquinho aquela questão que a gente ouve muito falar na faculdade, que é a questão do tubo com cuff e tubo sem cuff. Eu já ouvi dizer que não faria diferença, que dá para usar tubo com cuff para todo mundo, mas também já ouvi o contrário. Você pode elucidar aí pra gente se eu devo ou não usar tubo com cuff, se isso tem um corte de idade? E aproveitando, estamos falando do tubo, vamos relembrar para os ouvintes a continha do tamanho do tubo para usar na criança? Então, aí a gente tem que entender a história, né? A pediatria, obviamente, é uma especialidade muito mais antiga do que a medicina de emergência e, historicamente, sempre se aprendeu que a gente tinha que usar o tubo sem cuff em crianças menores, em bebês menores, exatamente porque se a gente entender o formato da via aérea deles, ele tem uma via aérea pediátrica, ela é do bebezinho pequeno, ela é mais cônica, e esse espaço cônico, né, essa região que ela estreita, o espaço subglótico, o ponto mais estreito, ele é como se fosse um cuff natural que eu conseguiria encaixar o tubo ali e não precisaria de um cuff, até porque pelo receio de gerar lesão, né, de gerar lesão traqueal, mas começou-se a pesquisar sobre isso e hoje a literatura ela está bem mais atualizada em relação à utilização do tubo com cuff para esses bebês pequenos, né? A gente já tem a literatura mostrando que esses tubos com cuff eles podem ser usados com segurança nessas crianças menores, desde que eu consiga fazer uma checagem, né, das pressões do cuff, das pressões do balonete, para não fazer lesão traqueal, para não ter lesão estenose ali pós-extubação. E assim, obviamente o tubo com cuff ele tem várias vantagens, né? Tem uma vedação melhor, eu reduzo o risco de aspiração, porque eu estou ali com o cuff insuflado na traqueia. Então, se a criança, por um acaso, regurgitar ou vomitar, eu consigo ter uma proteção ali desse conteúdo gástrico, né? Eu consigo reduzir a necessidade de troca de tubo e deslocamento de tubo. Porque imagina só, você entubar uma criança com um tubo sem cuff e muitas vezes ela é tão pequenininha que, pelo simples movimento de extensão e flexão da cabeça, esse tubo sai do canto e você tem que, às vezes, reentubar a criança e aquela confusão, criança de satura. Então, tem muito risco de extubação acidental. E sem falar que eu consigo otimizar a ventilação, dependendo da condição, paciente asmático, né? Mas para isso eu preciso garantir que ele tenha sido inflado corretamente e eu tenho esse controle da pressão do cuff, né? Pra gente também não fazer lesão traqueal nessa criança e principalmente aí as estenoses pós-extubações, né? Então assim, você pode hoje usar o tubo com cuff para bebê menor, não teria problema, você precisa ficar de olho só nessa questão da pressão do balonete para minimizar as lesões traqueais. Já o tamanho do tubo, tem uma formulazinha, né, que a gente usa muito na pediatria, que já vai automático, a criança chega, a primeira coisa que você precisa saber é quantos anos e qual é o peso dessa criança, né? Você não diz nem bom dia, qual a idade, qual é o peso. E a gente vai já conversar sobre como eu descubro isso numa mãe que não sabe, ou de uma criança que está ali mais grave e eu preciso saber de imediato como é que é o peso dela e qual é a idade. Então assim, num tubo sem cuff, eu vou pegar a idade da criança em anos, vou dividir por 4 e vou somar 4. Então, por exemplo, uma criança de 4 anos, né? Um tubo sem cuff. 4 dividido por 4, 1 mais 4, 5. Tubo 5. Se você for colocar um tubo com cuff, você precisa lembrar de tirar o 0,5 aí da sua conta, que é o espaço que o cuff vai ocupar, né? A compensação do cuff. Então, nessa mesma criança de 4 anos, 4 sobre 4 mais 4, 5. Mas se eu for usar um tubo com cuff, eu vou abater aí 4,5, vou usar um tubo 4,5 para ela com cuff. Ah, mas e se a criança tiver 1 ano, né? Porque 1 ano eu vou considerar, né? Ou se a criança tiver menos de 1 ano, ou seja, 0 anos, né? A gente tem uma pré-determinação, né? Que se o paciente for um bebezinho recém-nascido a termo, você pode usar um tubo 3 ou um 3,5, não teria problema. De 1 mês de idade, até meados ali de 6 meses de idade, 7 meses de idade, tubo 3,5 também resolve. E quando ele tá maiorzinho ali, perto de 1 ano, você já consegue ali com 9 meses, 10 meses, pertinho de 1 ano, você consegue usar um tubo 4 que já resolve bem. E assim, a gente tem hoje uma outra ferramenta muito boa para fazer essa medida mais específica, né, mais precisa, que é o ultrassom beira-leito. Você consegue medir com ultrassom qual é a distância ali, parede a parede da região traqueal, para eu entender qual é o tamanho do tubo que cabe ali. Porque assim, a criança acaba que você generaliza, coloca todas elas dentro de um saco só, que todas as crianças daquela idade vão ter aquela mesma estrutura anatômica que vão caber ali um tubo de um tamanho só. Então, com o ultrassom eu consigo individualizar um pouco mais aí essa escolha e eu consigo fazer essa mensuração. Lembrando que esse tubo que a gente pede, né? Vou entubar um paciente, me dá um tubo 3, 3,5, 4, 4,5, 7, 7,5, 8. Ele é o diâmetro interno do tubo.
Quando você vai fazer a medida pelo ultrassom, você vai medir o diâmetro externo, tá? Se vocês forem olhar da próxima vez no tubo orotraqueal, ele tem um diâmetrozinho interno, né? Que geralmente tem um izinho lá, que é o tubo 7, 7,5, 8, que é o que a gente conhece. E tem um OD, que é o diâmetrozinho externo, né, dele, que é o diâmetro que recobre o tubo inteiro, que é esse tamanho que você vai medir pelo ultrassom, tá? Lembrando que também tem uma regrinha prática para você fixar o tubo. No adulto a gente sabe que usa aquela listra preta para servir como um stop, que eu sei que é a hora de parar de introduzir o tubo. Mas na criança, você pode usar a regrinha prática, que é você o quê? Pegar o tamanho do tubo, por exemplo, eu vou usar um tubo 4. Então você vai multiplicar isso por 3 e você vai fixar ele no 12, por exemplo, né? Que aí você consegue aproximadamente estimar qual é o local que você vai fixar para ele não seletivar. E aí você tem que ter só o cuidado, que, por exemplo, eu fiz o cálculo aqui, descobri que pela idade da minha criança, que o tubo que eu vou usar é um 4, ou seja, né, 3 vezes 4, 12, vou fixar no 12. Sendo que na hora de laringoscopar, eu não consegui passar o 4, eu só consegui passar um 3. E aí, nesse caso, você tem que lembrar que a fixação, ela não, o tamanho, a distância, né, da rima da boca do paciente até a traqueia, ela não vai mudar, porque você trocou o tubo. Então, tem só que ficar ligado nisso para você não ficar mudando o local da fixação sempre que você usar tubos de tamanhos diferentes para acabar não estubando a criança ou até mesmo seletivando. Então, no caso dessa criança que você falou, se eu vi que o tamanho do tubo é 4, mas eu só consegui tubar com 3, eu vou continuar fixando no 12. Você precisa calcular a distância que você calculou antes, porque essa distância que você calculou, que é uma aproximação pela idade, né, é a distância segura para a criança não nem estubar e nem seletivar. Perfeito, e essa questão do cuff que você falou, eu tava ouvindo você falar do cuffômetro, né, para medir a pressão do cuff, eu pensando assim, né, na verdade, tanto para criança quanto para adulto, o ideal é a gente sempre usar um cuffômetro para a gente insuflar o cuff e saber que a pressão tá certa, porque não é só a criança que tá em risco aí de lesão traqueal por uma pressão muito aumentada no cuff. Também o adulto está, a gente não pode esquecer disso. Antes da gente passar o tubo, vem a lâmina. E quando a gente vai entubar um adulto, a gente usa bastante a lâmina curva e a gente deixa a lâmina reta do lado. Mas quando o assunto é criança, o senso comum médico diz que a lâmina ideal para criança é a reta. Isso é verdade? Isso é mito? A lâmina reta é a lâmina preferencial nos lactentes, nas crianças em geral? Como é que é? Vamos trazer aqui só algumas ponderações em relação à anatomia dessas crianças, né? Se a gente pegar aquele bebezinho pequeno, né, menor de 2 anos, de 1 ano e um pouquinho, uns lactentes, e comparar com o adulto, a gente tem que entender que eles vão ser diferentes, como a gente já conversou. E quais são essas diferenças, né, principais? Primeiro que a língua e a epiglote desses lactentes, desses bebês pequenos, elas vão ser proporcionalmente maiores nessas crianças quando a gente compara com o adulto. Por isso que eu usar uma lâmina reta até meados ali de 2, 3 anos de idade é vantagem, porque eu vou conseguir pinçar essa epiglote proporcionalmente maior, né, mais alongada, e vou conseguir visualizar melhor as minhas cordas vocais. E aí tem uma outra diferença também, que a abertura glótica desses lactentes, ela é mais alta. Então, se no adulto você entra lá com a lâmina de laringoscópio, faz aquela curvatura ali tangenciando a língua para conseguir visualizar a via aérea, quando você pega um bebezinho pequeno desse, de 1 mês, né, ou de 1 ano de vida, até meses de vida, principalmente esses de meses de vida, quando você começa a entrar, você já chegou. Então, assim, é muito curta a abertura glótica deles, né? Você começa ali devagarinho, delicado, entra com a lâmina, passou da língua, quando você vê, já chegou na região da via aérea. Então, a abertura glótica ela é mais alta e mais anteriorizada, né? Então, a gente tem que entender que a diferença é essa, o caminho para percorrer é mais curto. Então, quando a criança vai ficando maiorzinha, vai ficando mais fácil você visualizar com lâmina MEC mesmo. Mas mesmo assim, a gente tem lâmina MEC, né, para lactente, lâmina pequenininha também, lâmina 1, 2. Mas a Miller realmente é bem mais utilizada nessa faixa etária por conta dessa diferença anatômica que vai mudar bastante a tua visualização. E aí, então, eu tô entendendo que a minha lâmina reta vai ser melhor até mais ou menos uns 2 anos, que eu começo já a entrar numa fase de transição. Obviamente que eu não vou querer generalizar todas as crianças, né? Vai ser, cada caso é um caso. Se eu for ter que entubar uma criança dessa, eu vou ter as 2 lâminas ali do meu lado. Mas, pelo que eu tô entendendo, como você falou, a gente separando nessas 3 fases, né? De 0 a 2 anos, talvez essa primeira fase seja mais interessante. Minha primeira tentativa já ser com a reta, né? Exato. Porque você vai facilitar a sua visualização. Inclusive, tem uns vídeos de videolaringoscopia de crianças de 1 ano e 10 meses. Ela já está com quase 2 anos, né? E
foi bem tranquilo fazer a laringoscopia já com a lâmina curva. Você vê que a epiglote é uma epiglotezinha ainda um pouco comprida, né? Mas ela já é bem parecida ali, começa a se assemelhar mais com a do adulto, diferente da de um bebezinho de meses de vida, que ela é mais redondinha, a epiglote ela é mais alongadinha, então às vezes você realmente tem que pensar para conseguir gerar uma boa visualização, senão ela vai ficar na tua frente. Beleza. E agora, então, continuando fazendo o caminho reverso, né? A gente falou do tubo, depois da lâmina, agora a gente vai falar das drogas, então. E aqui você pode tomar o seu tempo. Pode ser que esse episódio chegue em muitos pediatras e outros médicos que não conheciam o podcast antes. A gente tem um episódio falando sobre a escolha do melhor indutor, né? Que eu vou convidar todo mundo que tá ouvindo, que não ouviu esse episódio, a ouvir. Se chama Qual o Melhor Indutor? Porque agora a gente vai falar das medicações. Então a gente tem etomidato, ketamina, propofol, midazolam como indutores disponíveis no Brasil para os adultos. Para criança, tem algum que tem melhor eficácia? Tem algum que eu devo evitar? As doses são iguais do adulto? Como que é? Aqui também a gente vai trazer o contexto histórico, né? Que quando eu rodei pediatria, na época do meu internato, né? Long time ago, a gente via, assim como a gente via no adulto, midazolam e fenta para todo mundo e não inventa, né? Mida e fenta não inventa. E aí acaba que você começa a estudar e tudo, a gente começou a estudar emergência adulto e começou a estudar emergência pediátrica junto, porque faz parte da nossa área de atuação. Então, se a gente pegar, inclusive, um dos maiores livros aí de via aérea já lançados, né, que é uma das nossas referências, que é o Manejo de Via Aérea do Walls, ele já traz um manejo bem parecido com o do adulto, que é o feijão com arroz, que a gente faz no adulto, que é a sequência rápida de intubação, que a gente vai fazer também nessas crianças. Tem pouquíssimo ou quase nada ausente literatura falando sobre os outros métodos, né, de intubação acordado, de sequência atrasada de intubação para pediatria, porque é difícil fazer estudo na emergência, é mais difícil ainda você fazer na pediatria, tem grandes problemas aí com os comitês de ética, então a gente ainda não tem uma literatura robusta da pediatria sobre esses outros métodos de intubação. A gente sabe que a sequência rápida de intubação, que é o feijão com arroz que a gente faz no adulto e funciona, ele tem uma boa indicação também para fazer nas crianças, né? E aí tem alguns mitos sobre algumas drogas, né? Que a gente já conhece esses mitos da intubação do adulto e acaba que já desmistificamos, mas na pediatria isso acaba chegando depois e muitos mitos levam as pessoas a intubarem ainda esses pacientes com mida e fenta e com outras drogas que a gente já não usa mais no adulto, né? Então, assim como no adulto, o mida e propofol são drogas que eu não vou utilizar, né, na sequência rápida de intubação nas crianças muitas vezes, porque eles, além do, né, o mida principalmente, ele demora a fazer efeito como indutor, ele tem um efeito de instabilidade hemodinâmica que vai mexer na minha PA e é um efeito que eu não quero, então realmente são drogas que eu não vou utilizar para esses pacientes como indutores de uma sequência rápida de intubação. E a gente cai ali no feijão com arroz, mais uma vez, da ketamina e da etomidato, né? No adulto são as duas drogas que a gente mais utiliza para intubar, né? A gente tem pouquíssimas indicações que talvez o propofol tenha vantagem sobre a ketamina e sobre a etomidato no adulto. Na criança eu já tenho uma restrição ainda maior de situações em que ele poderia ser usado, eu realmente não uso na prática. Na emergência, realmente, ketamina, que é a minha droga de escolha, que aí a dose ela vai pairar bem semelhante à do adulto, de 1 a 2 mg por quilo, que é inclusive a dose que o WALS recomenda de intubação de sequência rápida nessas crianças. E o etomidato também a dose semelhante ao que a gente usa ali no adulto, de 0,2 a 0,3 mg por quilo. Você vai ver talvez aí no WALS ou em alguns livros textos, né, a gente utilizando a dose de ketamina de 1,5 mg por quilo. Mas a gente tem que entender que as crianças ela têm um maior volume de distribuição, um metabolismo mais acelerado. Então, às vezes, a gente precisa de uma dose um pouquinho maior do indutor, no caso da ketamina, do que quando a gente compara com o adulto, né? Para alguns fármacos por conta disso, por conta desse metabolismo acelerado e do volume de distribuição mesmo. Então, assim, na prática, o que é que eu mais uso na minha prática e que, se você pegar os livros de manejo de via aérea voltados para emergência, eles recomendam, né? Ketamina e etomidato, né? Ketamina nessa dose aí que permeia de 1 a 2 mg por quilo, etomidato 0,2 a 0,3 mg por quilo. E aí aqui eu boto até um asterisco, né? Que no adulto, muitas vezes a gente faz a dose bolos,
que é a dose recomendada, né, a maneira recomendada para você fazer sequência rápida de intubação, que muitas vezes a gente não tem certeza se essa dose que eu estou fazendo de ketamina está realmente dissociando meu paciente. Isso aí gera conversa aí para mais uns 3 podcasts, né, que a gente já conversou até anteriormente sobre isso. Tem um episódio antigo lá do Laringoscopando que a gente conversou sobre isso, que às vezes a gente faz a dose do indutor e coloca logo na sequência o bloqueador neuromuscular sem saber se realmente esse indutor cumpriu o papel dele, de dissociar, no caso da ketamina, de dissociar o paciente. E aí, se no adulto isso é um desafio, na criança isso é um desafio maior ainda, né? Eu trago até abro até um espaço aqui de discussão, queria até ouvir tua opinião sobre isso, porque se no adulto eu faço 1,5 mg por quilo, e eu não jogo o bloqueador na sequência, né? Porque se a gente fizer a ketamina lenta, eu consigo manter um drive respiratório. E aí eu vi que esse paciente adulto, ele continua lá em pézão, acordado com 1,5. Eu tenho que às vezes subir para 2, 2,5, às vezes até um pouco mais, para conseguir dissociar esse paciente e obter o efeito do indutor que eu quero. Mas na pediatria, quando o paciente realmente dissociou, é ainda mais difícil você pegar um bebê de 1 mês, 2 meses de vida. Realmente não tem nada na literatura sobre isso, eu já procurei, saber se alguém já tinha tido essa ideia, vou pesquisar sobre isso, uma coisa assim, bem aleatória. Realmente eu não encontrei, se algum ouvinte encontrar, por favor, me mande. Mas eu queria inclusive ouvir tua opinião sobre isso, André, o que você pensa sobre isso? E se você pensa como eu, se você pensa diferente, abre aí pra você falar também. Eu só queria comentar uma coisa antes, que é essa questão da ketamina e dos mitos, né? Porque já falei bastante disso no episódio sobre o melhor indutor da preocupação da hipertensão intracraniana com a ketamina. E quando eu fui estudar sobre esse mito da ketamina, os estudos eram de 2 tipos. Ou era a gente jogando ketamina direto no cérebro de cabra e vendo a pressão intracraniana, ou era crianças em UTI usando bomba de infusão de ketamina para sedação contínua e que mostrava que não aumentava a pressão intracraniana. Então foram justamente as crianças que ajudaram a desmistificar essa questão da ketamina e aumentar a pressão intracraniana. Agora, essa questão da gente fazer o indutor, né? Porque isso que você falou do bolos, para os ouvintes que não entenderam, a gente faz a maneira preconizada, né, de fazer as drogas em sequência rápida de intubação, são justamente a gente fazer o indutor, lavar o indutor com o bloqueador e lavar o bloqueador com soro, né? Porque eu reforço isso sempre, que é a partir do momento que a gente faz nossas drogas, a gente não está mais contando as coisas que a gente faz em minutos, a gente está contando em segundos. E todo segundo é crucial, até porque os nossos pacientes podem desaturar muito rápido. E quando a gente fala da ketamina, especificamente, já é uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Porque teoricamente, e aí é teoricamente, né? E a gente sabe que a teoria nem sempre se reflete na prática. A ketamina é mais rápida de agir do que, por exemplo, o rocurônio. Então, tem gente aí advogando hoje em dia lá nos Estados Unidos para você fazer o roketamine, né? Que você faz o rocurônio antes de fazer a ketamina. Então, você está dando o bloqueador neuromuscular antes do indutor porque você está esperando que o indutor vá agir mais rápido que esse bloqueador para você ganhar esses segundos a mais. E quando a gente pensa em criança também, tem uma caixa torácica menor, a criança saudável já desatura mais rápido que o adulto, a criança doente então provavelmente vai desaturar mais rápido, então você está querendo ganhar todo o segundo possível. E aí, só que assim, quando a gente confronta com a realidade já é uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Porque o que a gente vê é que às vezes os pacientes demoram mais para realmente serem induzidos do que as contas que a farmacocinética nos dá. Então, assim, eu confesso que eu tenho basicamente nenhuma experiência com criança, então eu não vou conseguir opinar muito bem, mas olhando para os adultos, assim, que eu vejo aqui, eu comecei realmente a fazer mais, assim, antes eu fazia o indutor, depois eu lavava, depois fazia o bloqueador, e eu mudei a minha prática. Eu percebia que realmente, quando a gente está preso no passado, fazendo midazolam e como agente indutor, o midazolam demora mais para entrar em efeito mesmo. Então eu lembro no meu internato, no começo da minha residência, quando eu intubava com midazolam, a gente fazia assim, fazia o midazolam e você ficava lá, olhando,
e esperando. Aí quando você... Aí tinha até aquele negócio clássico, né? Você talvez lembre disso agora e talvez eu lembre muitas pessoas agora nisso. Você ficava lá mexendo nos cílios do paciente para ver se o paciente tinha alguma reação. Aí quando o paciente não tinha uma reação, você ia lá e fazia o bloqueador. Já perdeu muito tempo nisso e realmente isso demorava. Com etomidato com a ketamina realmente é mais rápido. Mas tem pacientes realmente assim, adultos, até que eu consigo lembrar por cabeça, que a ketamina demora um pouco mais para fazer esse efeito. Então, fica aí a dúvida, acho que é uma boa coisa, realmente eu não conheço referência que fale sobre isso. Mas a gente fica naquele medo, né? Vou demorar mais tempo ou vou ser mais rápido? É uma boa questão que você levantou. É uma dúvida mesmo, assim, realmente é uma coisa que se a gente for extrapolar do adulto, não tem literatura sobre isso, né? Não tem nem do adulto direito. Aproveitando então que a gente falou dos indutores e os bloqueadores, é a mesma coisa? Rocurônio, succinil? Se a gente for usar também até o Walls, eu tô citando muito o Walls, que é muito a literatura que a gente utiliza hoje no departamento de emergência, né, que a gente divulga muito nas nossas residências, para os nossos residentes. Ele traz o rocurônio e o succinil como duas opções de bloqueador aí para essas crianças. O rocurônio, ele tem uma dose até um pouco mais baixa pelo Walls, né? Ele meio que não atualizou para pediatria. A gente sabe que tudo para pediatria acaba extrapolando o adulto e atualiza depois, né? A gente, quando eu entrei na residência, a dose do rocurônio era essa também, 1,2 mg por quilo. Depois foi que a gente teve atualizações dos livros, né, para utilizar uma dose mais alta do rocurônio. Então eu posso utilizar o rocurônio nessa dose inicialmente, né, recomendada pelos livros, uma dose até mais baixa. Succinilcolina também é recomendado pelo próprio Walls, sendo que aí ele utiliza a dose de 2 mg por quilo. É uma dose maior pela quantidade de água extracelular mesmo das crianças, que altera a velocidade de metabolismo da droga, que é diferente do adulto, né? Do adulto a gente sabe que a gente vai utilizar aí, recomendado pelos livros, 1,5 mg por quilo, mas na criança, por conta do metabolismo diferente, quantidade de água extracelular, ele recomenda uma dose aí um pouco maior. O que eu tenho que ter cuidado aqui é só o seguinte: a gente não sabe se essas crianças têm alguma doença neuromuscular, alguma coisa que possa entrar aí como uma contraindicação para a utilização do succinilcolina, né? Que às vezes é um medo realmente real, assim, não sei o que essa criança tem, se ela tem alguma doença neurológica, alguma doença neuromuscular, alguma coisa que possa gerar ali um conflito na placa lá, um upregulation e fazer hipercalemia maligna, não sei. Realmente, no adulto geralmente a gente sabe, né? O paciente tem uma doença tal, já tem uma doença neurológica X, isso aí já fica mais fácil da gente identificar. Mas assim, do succinil realmente tem essa dose aí um pouco maior em relação à dose do adulto. E é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né, que é o medo dos pediatras, né, quando eu rodei na pediatria tinha muito esse medo, de que, se eu fizer vários bolos de succinil, o paciente pode fazer uma bradicardia. No adulto também acontece isso, né, se você colocar vários bolos aí pra dentro, o paciente pode ter, obviamente, intercorrências relacionadas a isso. Da minha prática, que eu tenho utilizado succinilcolina, só tendo esse cuidado em relação às contraindicações aí relativas, tem sido uma droga que eu não tenho tido problema. Assim, até hoje tem sido uma droga bem utilizada, dadas as devidas proporções, e a sequência rápida de intubação, como é o feijão com arroz do adulto, também é o feijão com arroz da criança ali no departamento de emergência. Eu acho legal esse detalhe, né, a gente lembrar que a criança muda não só anatomicamente, mas a composição da criança, né, quando a criança tem uma proporção de água maior do que quando a gente é adulto, né, e pensar que isso vai interferir nas nossas drogas. E aí, tem uma droga que talvez possa estar na rotina da intubação do paciente pediátrico que não está no adulto, né? Que é a atropina. Devo usar? Qual que é o racional? No que a atropina me ajuda? Em qual criança que eu vou usar? Então, essa pergunta é interessante. A bradicardia, durante a sequência rápida de intubação, é um efeito adverso que pode acontecer durante a intubação, que é uma coisa que a gente não vê acontecer muito no adulto, mas na criança é um pouco mais comum. E a gente tem que entender qual é a relação dessa bradicardia com a hipoxemia. O que é que veio primeiro aí? O ovo ou a galinha? O paciente bradicardizou porque ficou hipoxêmico, ou ele ficou hipoxêmico, bradicardizou, fez bradicardia porque não usou atropina, fez bradicardia porque usou bolos demais de succinilcolina. Então, assim, a atropina ela tem sido historicamente utilizada na população pediátrica, até em bebês menores ali, próximos a 1 ano de idade, como uma pré-medicação para sequência rápida de intubação. Exatamente para prevenir aí a bradicardia nessa população. Principalmente se você utilizar a succinilcolina como agente de indução, de bloqueador, pela quantidade de bolos, enfim.
Mas aí se você pegar os estudos ali da literatura, alguns observacionais, outros unicêntricos, mas tem uns estudos maiores, é porque realmente é muito difícil fazer estudo em pediatria na emergência. Eu tenho percebido isso quando eu estou procurando alguma literatura sobre algum tema em específico, né? Mas tem uns estudos bacanas que eles tentam fazer essa comparação, né? Eu pego um grupo que fez atropina e um grupo que não fez atropina. E a incidência de bradicardia é praticamente semelhante nos dois grupos, aquele que recebeu atropina e aquele que não recebeu. E que o uso de atropina ou succinilcolina não vai afetar a incidência de bradicardia durante a intubação pediátrica nesses pacientes, nessa população que foi estudada nesses estudos, né? Então, assim, o que a gente tem hoje de recomendação? Limitar um pouco mais aí o uso de atropina como pré-medicação nos pacientes que vão ser intubados, né, na pediatria. Até nos guidelines já estão trazendo aí esse racional, que é muito mais um mito, né? A gente vê que o pessoal que já está há muito tempo ali trabalhando com isso, já é pediatra há muito tempo, já usa muito atropina há muitos anos. Então, a gente na parte adulta da emergência, a gente está tirando drogas, né? Tirando lidocaína, tirando as outras coisas para a gente deixar o procedimento mais enxuto possível, né? Porque quanto mais drogas você acrescenta, aumenta a carga cognitiva, aumenta a chance de erro. Então, assim, se a literatura não está mostrando que tem correlação, o paciente vai ter bradicardia com ou sem atropina, então não vai fazer tanta diferença, a gente está meio que indo nesse rumo de não utilizar ele como pré-medicação. Lembrando que essas crianças, elas muitas vezes bradicardismo por hipóxia mesmo. A gente vai conversar um pouco mais à frente sobre isso, mas essas crianças, elas desaturam muito rápido. Então, se você deixar ela cair a saturação, não fizer um resgate, ela vai bradicardizar e vai parar. Eu vou te interromper agora porque a gente vai falar exatamente disso agora, e aí eu já queria fazer um link assim, né? Porque eu até entendo o racional, assim, da atropina, né? Porque se a gente for lembrar dos protocolos do PAUS, né, que é o ACLS da pediatria, a criança parada não é necessariamente uma criança que o coração parou de bater, mas uma criança bradicárdica, né, com frequência cardíaca. Criança com uma frequência abaixo de 60, você já faz o seu... Reanimação neonatal, né? Reanimação neonatal, você já pode reanimar aí quando a criança está com frequência abaixo de 60. Pois é, e aí faz sentido você pensar em querer fazer atropina para prevenir isso daí, porque senão você tá ali com uma criança parada, teoricamente, conceitualmente falando parada, né? Já tive até problemas com isso quando eu tava na residência, mas enfim, aí eu acho que pensar olhando tão somente para bradicardia, dá para entender qual foi o racional de tentar colocar a atropina no meio disso. Porém, agora a gente vai para aquilo que você falou, e isso a gente vê no adulto também. A hipóxia é uma causa de bradicardia. Então, peraí, talvez a gente não devesse estar olhando tanto assim para o coração isoladamente e entender que isso é um reflexo de todo o processo de intubação que pode ter levado a criança à hipóxia, né? Não à toa a ventilação é uma prioridade na criança quando a gente está falando de PCR, de parada cardiorrespiratória, de reanimação, e a gente fala lá de 15 compressões para 2 ventilações ao invés de 30 compressões para 2 ventilações quando a gente tem uma veia aérea avançada. A ideia é que uma das maiores causas reversíveis da PCR na criança é a hipóxia. Então a gente vai focar na ventilação. A intubação é um momento que pode causar hipóxia. Afinal de contas, a gente está paralisando a respiração da criança. E a criança tem uma caixa torácica menor, tem menor volume pulmonar, tem menos reserva de oxigênio e logo ela tende a desaturar mais rápido. E quando eu digo mais rápido, é muito mais rápido. Então aqui a gente vai falar sobre a pré-oxigenação. E aí, Patrícia, se no adulto eu tenho que focar em fazer uma ótima pré-oxigenação, na criança então eu preciso buscar a perfeição, né? Porque tem aquela tradicional curva nossa que a gente sempre que está falando de pré-oxigenação fala, né? Aquele gráfico lá que mostra um adulto saudável que foi bem pré-oxigenado, que demora lá cerca de 5 minutos para a saturação dele em apneia começar a cair para baixo de 90. Aí tem o obeso, tem o adulto doente, tem a criança. E a criança é o quê? 2 minutos, se eu não me engano, a saturação dela já está caindo. Então vamos conversar um pouco disso daí, da oxigenação, do oxigênio na criança e da hipóxia, o risco da hipóxia, né? Então, essa curva famosa aí que a gente utiliza como base, né? Até pensando aí na curva de dissociação da hemoglobina, se a gente olhar para a criança e comparar ela até com o obeso, isso é uma criança talvez sem tantas patologias pulmonares, né? Então tem uma curva de saturação muito rápida. E quando a gente olha para essa curva, abaixo de 90, ela é uma curva em queda livre, é uma curva em linha reta, né? De 100 até 90, 92, a gente tem uma queda um pouco mais lenta da saturação, mas abaixo de 90, 90 e pouco, isso daí já é uma linha reta. Quando você piscou, o paciente já está entrando ali
numa hipóxia tão grave que bradicardiza e para. E na criança isso é muito mais grave, né? Porque acaba que você não vai esperar ela parar. No adulto você tem uma queda de saturação, aí você fica checando pulso, tem pulso, não tem pulso, tem pulso, não tem pulso, tá sentindo aí? Ah, tá saturando 30, mas tem pulso, então não reanima ainda. Então no adulto a gente fica naquela, né? Vou esperar 100% ficar sem pulso para reanimar. Na criança, entenda que esse bebê pequeno, a frequência normal dele é ali em torno de 150, 140. Então se você tem uma criança com frequência batendo ali de 40, de 50 batimentos, essa criança aí vai precisar de um resgate ali, mais de uma ressuscitação, porque provavelmente ele não está nem conseguindo gerar um débito suficiente para mandar ali o sangue suficiente para os órgãos e nutrientes. Então, o nosso raciocínio tem que ser diferente para esse bebezinho, né? Quando a criança vai ficando maior, a gente já tem aí uma abordagem mais parecida com o adulto, mas neonatos e esses bebês menores, né, menores de 1 ano, por aí, a gente tem que pensar neles de uma maneira diferente. Eles desaturam muito rápido. Então, sempre que eu vou entubar uma criança desse tamanho, eu deixo uma pessoa que não vai fazer mais nada. A única função dela é olhar para o monitor e me dizer quanto é que essa criança está saturando de segundo a segundo. Eu dou essa única missão para ela na vida. Você vai olhar para o monitor, você não vai fazer mais nada. Você vai só olhar para o monitor e me dizer quanto que essa criança está saturando a cada segundo. E a gente tem que entender que o resgate ele tem que ser precoce, né? O resgate tem que ser precoce. Não adianta eu esperar ali o paciente saturar 88, 85, 84, agora realmente não estou conseguindo entubar. Porque ele vai ter uma queda rápida, ele vai ter uma queda brusca. O resgate tem que ser rápido. Eu entrei com o laringoscópio, eu não consegui visualizar. Tem alguma coisa que eu consigo otimizar muito rápido agora? Não, não tem. E aí você volta e resgata essa criança. Porque quando você olhar para o monitor já vai estar em 89, vai ser muito rápida a queda. Então a gente se assemelha uma criança a um obeso muito doente do pulmão, que quando você olha está em 100, quando você olha de novo, meu Deus, nesse instante estava em 100, já está em 88, e quando você olhar de novo já está em 60. Então o teu resgate ele tem que ser precoce. Lembra inclusive que tem ali um delayzinho, né, do que você está vendo no monitor e do que o oxímetro realmente está lendo. Então esse teu tempo, essa tua saturação, inclusive, pode ser até diferente dessa que você está visualizando. Existe, inclusive, uma recomendação de fazer oxigenação apneica nas crianças também, tá? Você pode utilizar ali um catéter, assim como a gente usa no adulto, que é um catéterzinho com 1 litro por minuto a cada ano de idade, né? Se tem uma criança de 3 anos, você pode usar 3 litrinhos por minuto, assim como a gente tem no adulto, que a gente já deve ter falado sobre isso em outros episódios. Não falamos, é o próximo episódio. Pronto, então vou dar poucos spoilers. Você colocar um catéterzinho, né? Pode ser aquele catéter nasal, tipo óculos, você coloca lá no nariz do paciente e aquele catéter ele vai levar um oxigênio de maneira aventilatória. Quando o paciente estiver em apneia, você vai aumentar lá o fluxo na parede de oxigênio e esse oxigênio vai entrar meio que aventilatório quando a criança ou o paciente adulto estiver em apneia, para garantir um tempo a mais ali de apneia segura, evitando que essa saturação caia bruscamente. Mas o que eu queria realmente te trazer aí nesse momento é que não achem que ela vai desaturar assim como desatura um adulto. É muito rápido, é muito rápido. Então você tem que pensar muito rápido. Laringoscopou, é difícil, não é? Volta e resgata. E a facilidade é que o resgate delas é mais fácil do que o do adulto. Geralmente elas têm a cabeça molinha, né? O encaixe da máscara é mais fácil do que o do adulto, a não sei que ela tenha alguma distorção anatômica. Então, em geral, você não vai ter problema de encaixar essa máscara no rosto da criança, tá? A não ser que ela seja uma criança com uma patologia pulmonar muito grave, que você não consiga realmente resgatar ela. Mas, em geral, é facinho de encaixar e você consegue resgatar ela de maneira mais rápida. Não é o que a gente quer, mas tem que saber fazer isso no momento certo. E aí eu vou fazer um apelo assim para os médicos que estão ouvindo isso, porque a gente tem que entender a dessaturação não como um evento isolado em si, né? Desaturou, beleza. Não, a dessaturação pode desencadear uma parada cardiorrespiratória, né? Em adulto a gente sabe que a hipóxia perintubação aumenta o risco em 3 vezes do paciente ter uma PCR, né? Então assim, uma coisa que eu reforço muito é que a gente precisa ter um combinado com as pessoas que estão se propondo a entubar de não passar o tubo se não está vendo. De não tentar inventar que vai conseguir entubar. Porque assim,
Se a criança está desaturando e aí tá difícil, você tem duas opções. Ou você para e resgata, ou você insiste. E aí, se você insistir e você entubar o pulmão da criança, show, beleza, você deu sorte. Agora, você insistiu e entubou o esôfago da criança, aí até testar, checar, ver que está no lugar errado, tirar o tubo e resgatar a criança, olha quanto tempo já se foi, o quanto mais que essa criança já não desaturou, se é que ela já não está parada agora. Então, assim, eu faço um apelo aí para todo mundo que está ouvindo, seja na criança, seja no adulto, não vamos tentar fazer o improvável, vamos lá, se está difícil, se o paciente está desaturando, para, resgata e aí tenta de novo. Vamos imaginar então que eu não consigo laringoscopia, não consigo entubar essa criança, a gente vai falar de um assunto bem espinhoso, que é dar aquele frio na barriga. Eu e você, paciente, instrutor de curso de via aérea, em dado momento do curso a gente fala, né, sobre a cricotireoidostomia, a famosa crico. E nas aulas, um dos pontos é que uma das contraindicações relativas para crico é o paciente pediátrico. E aí, Paty, crico é contraindicada na criança ou eu posso fazer? Eu faço aquela crico que a gente ensina no curso com bugie, bisturi e um tubo. Inclusive, qual que é o tamanho do tubo, né? Porque a gente ensina a fazer com um tubo 6. Porque no adulto a gente usa esse tubo 6, que ele é menor mesmo. Para criança vai ser qual tubo? Ou eu faço aquela crico por punção. Enfim, como é que eu saio da situação não entubo e não ventilo para as crianças? Então, se a gente pensar novamente aí na anatomia, e vai existir um ponto de corte do momento em que eu vou ter condições de palpar, de procurar e de encontrar uma membrana cricotireoide numa criança, que em geral em torno de 8 anos, 10 anos, ela já vai estar com a membranazinha formada. Abaixo dessa idade, principalmente num bebezinho pequeno, um recém-nascido ou qualquer outra criança bem menor, você não vai encontrar essa estrutura como a gente encontra no adulto. E aí, se você for pegar nos livros, o que é que ele recomenda? Né? Ele recomenda que você faça uma crico cirúrgica se o paciente estiver acima de 8, 10 anos. E ele recomenda que você faça uma crico por punção se o paciente tiver menos de 8, 10 anos. E aí, aqui a crico por punção eu abro um grande, enorme parênteses que a gente também abre no adulto, que é o quê? Eu vou pegar, basicamente, né, trazendo aí a realidade para o nosso Brasil, vou pegar um gel com a seringa, vou tentar ventilar o paciente por um gelco bem fininho que vai estar lá dentro da traqueia, tentando jogar algum oxigênio lá dentro. Mas a informação realmente é essa: eu estou tentando jogar oxigênio lá dentro, não estou ventilando esse paciente, não consigo ventilar um paciente por um gelco, por uma agulha minúscula e fina que não vai conseguir permitir essa troca gasosa. Se o paciente tiver sido entubado, né, se ele tiver sido feita a cricopunção por uma obstrução de corpo estranho, aí é que você tem uma obstrução da parte de saída de cima também. Então esse paciente ele não vai conseguir ventilar e provavelmente, se você não conseguir resolver ali aquela situação nos próximos minutos, ele vai começar a reter CO2 e ter uma chance grande de parar aí nos próximos minutos. Então, estou com um paciente, um bebezinho pequeno, que eu não consegui entubar e não consegui ventilar. É uma situação que, assim, acontece, tá? Mas é bem mais raro porque, em geral, eles têm uma via aérea molinha, você consegue ventilar, consegue resgatar, consegue encaixar uma máscara, consegue dar uma segurada ali até você trocar o tamanho do tubo. Às vezes é um tamanho, às vezes é só erro de técnica, às vezes é um tubo que tá grande, que não passa, às vezes o paciente tem uma estenose, às vezes é um tubo que tá pequeno demais, às vezes é um tubo, às vezes é a lâmina que tá grande, às vezes é a lâmina que precisa trocar, você pegou só uma MEC, mas talvez com a Miller você consiga enxergar melhor. Mas eu não consegui entubar de jeito nenhum. Não tem máscara laríngea? Existe máscara laríngea, tá? Para esses pequenos, tem a iGel número 1, né? A iGel número 1 é minúscula, muito pequenininha. Então, para pacientes ali de 3,5 kg, 4 kg, a gente tem já máscaras laríngeas que podem ser passadas nessas situações, tá? Então, quanto melhor a máscara laríngea, por exemplo, a iGel, essas máscaras mais atuais de segunda geração, elas vedam um pouco melhor, você consegue utilizar aí quando você não conseguir entubar esse paciente e também não conseguir ventilar. Mas aí eu também não consegui passar máscara laríngea ou não tenho máscara laríngea. Tudo bem, então você vai ter que fazer a cricopunção, não vai te sobrar muita opção, e aí realmente tem que estar ciente que esse paciente não vai ventilar, ele vai no máximo oxigenar, tem muito o que fazer, né? E se você
optar por fazer acrílico cirúrgico no paciente de acima de 8, 10 anos, né? Obviamente aquele espaço é menor, não vai passar um tubo 6 como a gente passa no adulto. Em geral, um tubo 4,5, um tubo 5, dependendo do tamanho da criança, ele já tem uma entrada boa, já dá para você passar direitinho ali, ele não vai ter grande dificuldade de passagem não, mas o ideal é que você tenha tubos de tamanhos diversos para tentar inserir naquele espaço menor para uma criança de 10 anos de idade. Tentar passar um tubo 6 realmente vai ficar grande, mas às vezes um 4, 4,5, só para você tirar a criança ali do prego até você conseguir entubar ela por cima, porque realmente um tubo pequeno ela não vai conseguir ventilar adequadamente, né? A gente tá falando de uma extrema emergência, né? Então eu tenho que tirar a criança dessa emergência e dar um jeito de tirar para poder ter tempo para pensar uma outra estratégia, né? E aí, Patrícia, chegando no fim, no paciente adulto, a gente aprende que se o paciente está chocado, principalmente usando o choque index, né? Igual ou maior do que 1, e aí eu decido entubar o meu paciente sem otimizar esse paciente chocado, a chance desse paciente ter uma PCR perintubação aumenta em 6 vezes. Para eu identificar esse paciente chocado, eu parto do princípio que eu sei quais são os parâmetros básicos normais de um adulto e as alterações. Eu sei qual que é o normal da pressão, sei qual que é o normal da frequência cardíaca. E aí, na criança isso muda um pouquinho, né? Então, como é que eu vejo isso na criança? Porque a depender da faixa etária, muda a faixa normal de PA e de frequência cardíaca, por exemplo. Então, como é que eu reconheço a criança chocada e como que eu otimizo essa criança, né? Acho que essa é a pergunta. Aqui tem uma diferença boa em relação ao adulto, que assim, no adulto em geral a gente já conhece o choque index, já sabe reconhecer quando o paciente chega ali mais taquicárdico, já atendendo a hipotensão, mas com a pressão arterial sistólica ainda dentro do normal. E aí muitas vezes quando ele está chocado, gerando hipotensão no adulto, eu já sei que ele está mais grave, mas às vezes eu consigo resgatar inclusive. Na criança, essa hipotensão ela vai acontecer de uma forma muito mais tardia. Então, se você está vendo uma criança hipotensa, principalmente pegando aí uma criança vítima de trauma por um choque hipovolêmico, pode ter certeza que essa criança já perdeu aí uns 30, 40% da volemia e ela é muito mais grave do que um adulto hipotenso, porque ela já está numa fase muito mais avançada do choque. Então, é realmente um desafio você conseguir identificar aquela criança chocada de maneira precoce. Mas aí quando você começa a ver, né, os sinais eles são semelhantes ao que a gente procura no adulto, mas a faixa etária às vezes dificulta, porque se você pegar um bebezinho pequeno, você vai ter que realmente fazer um exame físico mais pormenorizado, vai procurar como é que está a questão da contração da diurese, ver como é que está o tempo de enchimento capilar, ver se essa criança está com livedo, ver como é que está o nível de consciência, que a gente tem escalas de coma de Glasgow diferentes do adulto, né, que a gente vai poder avaliar como é que está a consciência desse bebê, se ele está mais irritado, se ele está mais largado, se ele está mais sonolento. Então são alguns sinais precoces para você identificar se esse paciente está ou se não está chocado, e eu não posso esperar o paciente chegar numa fase de hipotensão para corrigir um choque ainda compensado. Então, assim, as crianças, elas compensam o choque por muito mais tempo do que o adulto, e quando elas ficam hipotensas, elas estão bem graves. A gente não pode esperar chegar nesse ponto. E aí, mas como é que eu vou saber se ela está muito hipotensa, pouco hipotensa? Uma pressão arterial sistólica de 75 é normal para uma criança? Depende. Né? Se você, aqui eu não vou sair dizendo as quantidades para você decorar, porque ninguém faz isso, né? Todo mundo usa tabela, e a gente tem aí muitos aplicativos, né? Aplicativos de celular que você consegue fazer, colocar a idade da criança e ele já te dá todos os parâmetros fisiológicos para aquela idade. E a gente tem a famosa fita de Broselow também, que é uma fita em que paciente chegou lá desacordado na sua emergência, a mãe só sabe chorar, não sabe de nada. E aí você olha assim, você não trabalha com pediatria, você olha assim, meu Deus, qual a idade dessa criança? Qual o peso dela? Como é que eu vou saber qual a quantidade de drogas que eu vou fazer? E a fita de Broselow, ela te traz aí essa vantagem. É uma fita, né, como eu já disse, que você abre ao lado da criança, deita a criança na maca, você abre a fita ao lado da criança e ela, de acordo com o tamanho aproximado daquela criança, ela vai te dar uma cor, né, vai te dar uma faixa de cor e uma faixa de peso estimado. E a partir daí você vai calcular as drogas, as doses, os dispositivos, né? Você vai saber qual é a faixa ali de frequência cardíaca normal para aquela criança, de pressão arterial sistólica para aquela criança, porque não tem como você saber tudo decorado, acho que nem os pediatras sabem essas frequências todas decoradas. A gente tem uma vaga ideia de quem já trabalha um tempo com pediatria, você bate o olho, vê, olha para o bebezinho, olha para a frequência cardíaca, tá alta. Então, olha para a pressão, olha para o bebê, tá baixa, né?
Tem até uma regrinha prática, né? Uma criança em média, de 1 a 10 anos, você consegue usar a regrinha prática da pressão arterial sistólica, que é 70 mais 2 vezes a idade. Que aí é a regrinha que você consegue utilizar para essa faixa etária, para saber se o paciente está hipotenso ou não, tá? Mas não dá para realmente esperar fazer hipotensão para dizer que a criança está chocada, porque senão você vai pegar ela numa fase muito tardia para você resgatar, vai ser bem mais difícil. Perfeito, Paty. Tem muita coisa, né, mais que daria para ser falado, mas eu acho que em questão de episódio ficou muito bom. Fica o convite aí, né? Mês que vem, esse episódio vai ao ar em fevereiro, né? Mês que vem, em março, vai sair um episódio de uma entrevista que eu fiz com a doutora Patrícia, outra Patrícia, que é a presidente da Abracit. A medicina de emergência está em vias de se tornar um pré-requisito para a residência de toxicologia. E fica então o convite, porque a emergência pediátrica, você que é médico emergencista também já pode prestar residência para emergência pediátrica também, né? Eu acho que quem não conhecia essa subespecialidade, ou achava que não era uma subespecialidade, pode encontrar interesse aí. Você não precisa ser só médico emergencista, você pode ser pediatra também, né? Obviamente. E eu acho que foi um episódio muito legal pra gente sair um pouquinho desse adultocentrismo que a gente tem na medicina de emergência, né? E desmistificar um pouco e tirar um pouco de medo, né? Porque quando a gente começa a falar sobre a coisa, sobre a criança que chega no pronto-socorro e encarar isso como uma realidade, a gente vê que não é tão difícil assim. Tem todos os seus cuidados e detalhes que a gente tem que ter como qualquer outro paciente, né? Tem algum comentário final aí? Acredito que para as pessoas que estão nos escutando até agora, se você escuta falar que chegou uma criança e se treme todinho, tenha vontade realmente de ler um pouco mais sobre isso, de estudar um pouco mais sobre isso, porque elas não são difíceis, elas são diferentes. Tem particularidades como qualquer outra faixa etária, outro paciente diferente, mas é um universo assim que é muito massa você tratar a criança, porque ela recupera muito rápido. Então, pra gente que é emergencista, meio imediatista, a criança é o paciente ideal, porque num dia ela tá grave ali, chocadona e tal, no outro dia ela tá brincando de carrinho lá fora, você toma um susto. Meu Deus, é a mesma criança. Então, assim, é muito gratificante, eu gosto muito. E a gente precisa saber o básico, o mínimo, porque vai chegar a mãe desesperada, amigo. Ela não vai entrar, hospital adulto, vixe, não é aqui não. Continua o carro aqui, vamos para o hospital pediátrico, a criança convulsional, ela não tá nem aí. Ela vai chegar no seu hospital e é isso, você vai ter que atender, só tem você. Então, o básico a gente precisa saber para fornecer a melhor assistência para esses pequenos. Perfeito, Patrícia. Muito obrigado e até a próxima.